E aí, galerinha, tudo certo com vocês? Você que é biologia raiz, vem comigo que hoje nós vamos falar sobre aves! Pessoal, vamos falar aí sobre um grupo dos cordados que conquistou o ambiente aéreo. Não só o ambiente aéreo, como tem ampla distribuição geográfica, conquistou quase todos os locais do nosso planeta. Por quê? Porque surgiu aí duas novidades evolutivas, o fato de serem homeotérmicos e endotérmicos. Não confunda, porque eles não são a mesma coisa. Inclusive, uma coisa depende da outra. O que é homeotermia? Homeotermia é o fato de um animal possuir a sua temperatura constante. Nós, mamíferos, também somos homeotérmicos. Pode ver, independente se é calor ou frio, a nossa temperatura varia muito pouco. Ela vai de 36 a 37 graus Celsius, né? Numa situação saudável, claro, né? Não em condições de febre. Mas então, homeotermia é o fato de manter essa temperatura constante. Endotermia é o fato de produzir calor por meio do metabolismo, ou seja, esse animal ele consegue produzir calor internamente, o calor vem de dentro, muito diferente dos répteis, anfíbios e peixes que eram pecilotérmicos e ectotérmicos. Pecilo por quê? Pecilotérmico porque a temperatura variava muito. Ectotérmico porque eles absorviam a temperatura do ambiente externo. Pessoal, você já deve ter ouvido falar, se não ouvir, vou falar para você hoje, que tem algumas pesquisas que querem considerar que os dinossauros não estão extintos, porque dizem que há um integrante entre eles habitando entre nós, que é a galinha. Então, gente, muitas pesquisas estão acontecendo aí. O processo de filogenia, né, é um processo de estudo dinâmico, não é estático, então é uma caminhada em que se busca novas descobertas o tempo todo, novas análises, ainda mais com o aprimoramento de tecnologias, esses estudos vão ficando cada vez mais qualificados e permite uma melhor classificação. Então não dá para dizer assim, ah, meu Deus, mas já considerou extinto e agora não dá mais para mudar, né? Então ele realmente é um conhecimento dinâmico. Mas assim, se a galinha é ou não é um dinossauro, que isso ainda está em estudos, a gente consegue perceber que as aves, assim como um grupo de répteis, tem uma proximidade, né, com os dinossauros, ou seja, eles compartilham de características morfológicas. Então vamos só pensar com relação às aves. Algumas características que as aves têm e que foram encontradas em fósseis de dinossauros. Por exemplo, as aves, elas possuem ossos pneumáticos, gente. Ossos pneumáticos são ossos ocos que armazenam ar. Para a ave isso é super importante para o voo, mas para alguns dinossauros isso era importante para a mobilidade, já que eles eram muito grandes. Outra coisa, o pescoço no formato de S, que permite que esse animal tenha uma amplitude visional muito melhorada. A pata do dinossauro com uma ave é muito parecida. Além disso, alguns dinossauros possuem bico e penas. E ainda, gente, foi encontrado indícios de que alguns dinossauros teriam instinto materno. Como assim? Logo após a postura dos ovos, eles fariam o cuidado desses ovos, né? E esse é um comportamento que ele não é muito presente nos répteis, mas ele é muito presente nas aves. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre as características dessas aves. Então, primeiro de tudo, ela tem a pele recoberta, né, por penas. E essas penas, gente, têm uma baita importância, por exemplo, para o dimorfismo sexual, para diferenciar macho de fêmea. A gente consegue diferenciar em muitas espécies qual é o macho, qual é a fêmea, porque o tipo de pena é diferente, porque a coloração é diferente. Essas penas funcionam como um atrativo sexual, né? Então é importante para esse comportamento reprodutivo desses animais, mas ela é super importante para controlar a temperatura,
para trabalhar no mantimento da temperatura interna, né? Não é só as penas que fazem isso, mas elas contribuem para o mantimento da temperatura interna e também para o voo. Se a gente for observar uma ave, a gente consegue perceber que ela tem 3 tipos de pena. Ela tem uma pena que recobre o corpo dela e a cabeça, que a gente chama de tectrizes. Essas penas, elas realmente estão ligadas à manutenção da temperatura. Mas a gente tem as penas das asas, remiges, e da cauda, rectrizes, que são responsáveis aí pela propulsão e direcionamento do voo. Existem outras características que também permitem o voo. O corpo da ave é um corpo aerodinâmico. Além disso, ela tem estruturas que fazem com que o corpo fique mais leve. Como assim? Os ossos das aves são ossos pneumáticos, ossos ocos, que armazenam ar. Inclusive, o ar armazenado nesses ossos é quentinho, porque o ar quente ele é menos denso, né? E isso favorece a levitação. Esses ossos, eles estão associados a sacos aéreos, que estão associados a pulmões parenquimatosos. Então, olha só, eu tenho várias estruturas preenchidas com ar, né? E esse ar aquecido por conta do metabolismo da ave faz com que esse animal fique menos denso, né? E a levitação dele seja favorecida. Outra coisa, ele tem bico, tem língua, mas não tem dentes, que é uma estrutura óssea que pesa. Se a gente for olhar o sistema excretor dele, ele tem rins, metanéfrons, né? Ele tem ureter, mas ele não tem bexiga, ele não faz o armazenamento das excretas nitrogenadas. E além disso, as excretas nitrogenadas é ácido úrico, né? Que não consome água e ele é eliminado junto com as fezes pela cloaca. Se a gente for observar também o sistema digestório dele também é reduzido, né? Ele tem algumas estruturas ali a mais para facilitar o processo de digestão, mas elas são todas estruturas reduzidas. E ela não tem um intestino grosso, ou se tem, esse intestino ele é muito reduzido. Quanto à questão de tamanho de penas e se voa ou se não voa, hoje, porque como eu disse para vocês, a filogenia está aí e é um processo dinâmico, né? Um estudo dinâmico que pode mudar. Mas hoje as aves, elas são divididas em 2 grupos. Um grupo chamado de Paleognate, ou conhecida como ratitas, e um grupo chamado de Neognate, chamados como carinatas. Quem é a Paleognate? Paleognate ou ratitas são aves que ou têm a asa muito reduzida ou nem asa tem. Elas não voam e elas nem tentam voar. É o caso de aves, por exemplo, como o avestruz e a ema. Já as carinatas, que são conhecidas como neognate, elas possuem o osso externo, que é o osso que liga as costelas e os músculos intercostais, né? Esse músculo aqui do peitoral, ele é desenvolvido, ele é um osso que nas aves ele aparece de forma alongada e ele recebe o nome de carena ou quilha. Esse osso que a gente percebe aqui, ó, na região peitoral. Esse osso aqui, ele favorece, né, também a movimentação do voo. Algumas aves têm e elas não voam, mas elas conseguem ter uma movimentação diferenciada. Por exemplo, as galinhas não voam, mas elas conseguem dar saltos e fazer pequenos voos, né? Os pinguins, eles não voam, mas eles são carinatas, mas eles vão usar essa quilha aqui para atividade de nado, né? Mas enfim, existem muitas especulações a respeito dessa classificação aqui, mas hoje elas são classificadas assim, com quilha e sem quilha. Aquelas que não têm quilha, ema e avestruz, são conhecidas como ratitas ou paleognate. As que têm quilhas, ou carena, né, são as chamadas de neognate ou carinatas, beleza, gente? E são as aves aí, todas as aves que voam, elas têm essa estrutura aqui bem desenvolvida. Quanto à fisiologia, bem, quanto ao tegumento, a pele é recoberta por penas, mas elas têm uma carência de glândulas. A única glândula que a ave tem é uma glândula caudal chamada uropigiana, que produz óleo que lubrifica e impermeabiliza a pena. Inclusive em aves aquáticas, essa glândula aqui é super desenvolvida. Quanto à respiração, elas têm uma traqueia, essa traqueia ela sofre uma dilatação formando uma estrutura chamada de ciringue. O ciringue é o órgão vocal, né? Inclusive esse órgão vocal ele também é utilizado como um atrativo sexual. E a maioria das espécies, quem canta
é o macho, né? A gente vê poucas espécies em que a fêmea que emite o canto, né? Então, quem acaba cantando, o som dos passarinhos que a gente escuta, a maioria deles são machos. Uma coisa bem interessante, quando a gente vai falar sobre sistema respiratório, o pulmão deles, cada pulmão, que não é um pulmão alveolar, não tem alvéolos ainda, isso só vai surgir nos mamíferos, né? Ele é um pulmão parenquimatoso. Cada pulmão, ele vai ser associado aos sacos aéreos, né? E esses sacos aéreos se preenchem de ar e também mandam esse ar para os ossos pneumáticos. Quanto ao sistema circulatório, o coração tem 4 cavidades. É uma circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração e o sangue arterial e venoso não se misturam, então é uma circulação completa. Além do mais, essa circulação completa, o fato das aves receberem sangue arterial nos tecidos, faz com que aumente a eficiência energética dela. Então ela tem uma eficiência metabólica mais alta, energética mais alta, né? Então são animais que as mitocôndrias trabalham pra caramba. Quanto ao sistema reprodutor, são animais dioicos, muitos com dimorfismo sexual, que a gente consegue diferenciar macho e fêmea. A fecundação ela é interna, o desenvolvimento é direto e acontece dentro de ovos amnióticos. Inclusive esses ovos, eles são recobertos por uma casca rica em cálcio e esse cálcio ele é absorvido pelo filhotinho, compondo as estruturas ósseas desse animal. Por isso que o ovo, ele começa com a casca bem grossa e no final do desenvolvimento desse filhotinho a casca já está bem fininha. Uma coisa bem interessante, as excretas, né? As excretas elas acontecem por rins, metanéfrons, tem ureter e vão se desembocar na cloaca, vai sair juntamente com as fezes. Só que uma coisa interessante, não tem bexiga, isso é importante, não tem bexiga porque a bexiga pesa, né? E vai excretar ali ácido úrico que também, né, acaba não precisando estar diluído em água e é pouco tóxico. Outro sistema importante aqui que a gente tem que ver, o sistema nervoso é super desenvolvido, só que eles têm uma coisa diferente dos répteis. Surgiu aqui no encéfalo o cerebelo, que é a estrutura do encéfalo responsável pelo equilíbrio. Quanto ao sistema digestório, o alimento ele vai entrar pelo bico. Aqui no bico eles têm uma língua, esse bico é altamente específico para a alimentação de cada ave. Ele vai passar pelo esôfago. O esôfago ele sofre uma dilatação chamada de papo. O alimento aqui ele vai ser umedecido e amolecido. Passando para o proventrículo, que é o estômago químico. Aqui é cheio de enzimas digestivas que vai digerir o alimento das aves, né? E aí vai passar para o estômago mecânico, conhecido como moela. Aqui que eu falei para vocês que a ave ela engole um monte de pedrinha e essas pedrinhas ficam acumuladas aqui na moela. A moela ela é um estômago, né, bem musculoso e tem essas pedrinhas ali que auxiliam no processo de trituração. Já que essas aves não possuem dentes, né, o alimento vai ser triturado aqui na moela. Aqui no intestino delgado vai ser absorvido os nutrientes e as excretas vão sair pela cloaca. Beleza? Gente, as aves têm uma baita importância ecológica, né? Elas são importantes para a cadeia alimentar, elas são super importantes, né, para dispersão de sementes, para polinização e elas também atuam na fertilização do solo, de ilhas, né, depositando as suas fezes nesse solo. Então, tá aí algumas das importâncias ecológicas da ave, mas para manter tudo em equilíbrio é importante mantê-las, né, no seu habitat natural. E vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pega sua caneta e seu papel e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre aves, esse grupo que contém aproximadamente 10.000 espécies. Aves são animais homeotérmicos porque têm a temperatura constante e endotérmicos porque produzem calor. A primeira ave surgiu há 150 milhões de anos atrás, conhecida como Archaeopteris. Aves são dinossauros que evoluíram na Mesozoica. Evidências comparativas mostram isso, como o fato de alguns dinossauros possuírem bico e penas, pescoço em formato de S, clavícula fundida, pés de passarinho, ossos pneumáticos, sacos aéreos e punhos articulados. Quanto às características gerais, podemos destacar que as aves possuem uma forma aerodinâmica, penas adaptadas para o voo e também para o controle da temperatura, ossos pneumáticos que armazenam ar aquecido, sacos aéreos associados a pulmões bem desenvolvidos, excretam ácido úrico e a ausência de algumas estruturas, como dente, bexiga e um intestino grosso muito reduzido. Possuem
possuem papo e moela a moela substitui os dentes. Quanto à classificação, podemos classificá-las em dois grupos: Paleognathae ou ratitas, aves que possuem asas reduzidas ou ausentes, não voam e nem tentam voar, é o caso da ema e avestruz. Neognathae ou carinatas possuem carena ou quilha, que é um alongamento do osso externo. Os pinguins, por exemplo, eles não voam, mas eles usam a quilha para o nado. Quanto à fisiologia, podemos observar que no tegumento elas têm uma glândula chamada uropigiana, que serve para impermeabilizar e lubrificar as penas. Quanto ao sistema respiratório, elas possuem um pulmão parenquimoso e, associado a ele, sacos aéreos que têm conexão direta com os ossos. Ao fim da traqueia encontramos um seringue, que é o órgão vocal. O sistema circulatório é duplo, completo e fechado, com o coração com 4 cavidades. O sistema digestório, o alimento, ele entra pelo bico, passa pelo esôfago, papo, um proventrículo, que é o estômago químico, a moela, que é o estômago mecânico, por fim é absorvido no intestino e eliminado pela cloaca. Quanto à reprodução, eles são dioicos, a fecundação é interna, o desenvolvimento é direto e com ovos amnióticos ali com cascas resistentes. Quanto ao sistema excretor, eles possuem rins metanéfrons, excretam ácido úrico e não possuem bexiga. O sistema nervoso é muito desenvolvido. Aves são muito importantes para a cadeia alimentar, polinização, dispersão de semente, entre outros. Galera, agora que vocês sabem um pouquinho sobre esse grupo das aves, simbora, né? Vamos testar os nossos conhecimentos e ver se a gente tá craque aí em cordados, beleza? Um beijo no coração, ó! Até a próxima aula!